O senhor Luciano Macaferri, que é diretor-geral da Thales no Brasil. Luciano, por favor, fale um pouquinho da Thales no Brasil para os nossos leitores e assinantes do YouTube que estão assistindo essa entrevista, por favor. Bom, Guilherme, obrigado pelo convite, primeiro, né? Falar um pouquinho da Thales no Brasil. A Thales tem uma presença de mais de 50 anos no país. Nós começamos aqui no país com o mercado de radares, né, que hoje ainda é um grande mercado para a gente, um mercado muito importante, né? E a Thales no Brasil, nós atuamos em todos os mercados em que a Thales atua no mundo, né? Então a Thales basicamente trabalha em 3 grandes mercados, né? Aeroespaço, defesa e segurança e a parte de segurança e identidade digital, né? Então aeroespaço é tudo que voa e que não voa, então desde aviões, drones, eVTOLs, satélites, né? E também toda a parte de radar e auxílio à navegação. Nós temos isso no Brasil. Também na parte de defesa, né? Nós temos então a nossa subsidiária Omnis em São Bernardo, que também é onde é a sede da Thales no Brasil, onde nós fabricamos os radares para o Brasil, né, e também para exportação. E também nessa unidade a gente trata dos temas de defesa e segurança. Então é na Omnis em que a gente desenvolve e produz o Seeker do míssil Mansup, e é na Omnis onde a gente produz o MAGE, né, que é o sistema de guerra eletrônica, né? Foi na Omnis em que nós produzimos e desenvolvemos também o sistema STREV para o Exército Brasileiro, né? Então é o nosso braço de defesa no Brasil, né? E também a parte aeronáutica, acho que a gente deve falar de outras coisas aqui também na entrevista. E nós temos também agora uma grande participação no mercado de segurança e identidade digital, né? E aí é onde a gente costuma dizer que a Thales está muito mais presente na vida das pessoas do que as pessoas imaginam, porque nós estamos, né, para dar alguns exemplos, nós estamos num sistema de pagamento, né, desde do mais conhecido, que são os cartões bancários, que é aquele que a gente toca, até todo o sistema digital por trás disso que garante os pagamentos. A gente também está presente no sistema de comunicação remota, de comunicação móvel, né? De novo também nos chips, nos SIM cards, mas em toda a parte digital atrás disso. Nós estamos muito fortes, uma presença muito marcante em cibersegurança no país, crescendo bastante, né? E também na parte de biometria e internet das coisas. Então, isso é um pouquinho de detalhes no Brasil. Nós temos hoje aproximadamente 1.200 pessoas em 7 unidades. Das 7 unidades, 3 fábricas, uma fábrica em São Bernardo, uma em Curitiba, uma em Barueri, e escritórios em São Paulo, Rio, Brasília e São José dos Campos. Temos também um design center e temos várias outras coisas no Brasil. Ok. Luciano, então eu vou aproveitar e eu vou começar a perguntar para você a respeito dos radares. Tá. Você pode falar um pouco mais sobre os diversos tipos de radares que vocês têm e de emprego, como que eles contribuem para o controle do tráfego aéreo, para o controle do espaço aéreo brasileiro? Bacana, obrigado. Bom, no Brasil a gente produz o que a gente chama de radar de rota, é um radar banda L, né, um radar de longo alcance. Nós produzimos esse radar não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né? Então nós temos um centro de competência de radares no Brasil. Esse centro de competência faz parte de outros centros de competência da Thales. Então no Brasil nós produzimos o radar banda L, que o Brasil já consumiu mais de 30 unidades e nós já exportamos mais de 40 unidades. Tá? Além do radar banda L, nós produzimos também um radar secundário, que geralmente ele vai acoplado ao radar primário, né? Esse sim nós produzimos para o mercado brasileiro. E além disso, agora nós trouxemos para o Brasil, estamos trazendo para o Brasil, na verdade, o que a gente chama de radar holográfico. Há alguns anos atrás, a Thales comprou uma startup que chamava Vaillant. Essa Vaillant tinha um conceito de um radar holográfico chamado Gamekeeper. A startup ela foi avançando até um ponto em que o produto chegou no nível de maturidade que a Thales agora incorporou esse produto na sua linha de produtos. E nós estamos agora, e a Thales definiu que o Brasil será o centro de competência desses radares. Então nós também agora estamos já fazendo a transferência de tecnologia para produzir esses radares no Brasil. E os desenvolvimentos futuros vão ser também de responsabilidade nossa, né? E claro, com o desenvolvimento, a produção, a gente também tem um serviço no Brasil. Então hoje nós temos no Brasil mais de 130 radares em operação. Isso dá mais ou menos uns 80% do espaço aéreo brasileiro hoje é da Thales, e a gente mantém esses 130 radares no Brasil.
Nós temos um centro de serviço em São Bernardo que se ocupa de toda a manutenção. Então a gente faz hoje mais de 90% da manutenção dos nossos radares no país. Ok. Luciano, a Thales também ela tá trabalhando junto à Marinha com relação ao MAGE das fragatas da classe Tamandaré. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre esse processo? Como está esse equipamento? Assim, o MAGE é um equipamento de guerra eletrônica, né, de contramedidas eletrônicas. Ele é um desenvolvimento do IPQM, né, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Marinha. A história da Omnisys com o MAGE e com o IPQM já vem de muito tempo, né? O MAGE Marca 1, ele estava em desenvolvimento pelo IPQM quando a Omnisys foi fundada. Então nós seguimos a produção do Marca 1, que hoje já opera em fragatas e corvetas. Depois veio o MAGE Marca 2, que é um MAGE veicular, né? E hoje nós estamos produzindo o MAGE Marca 3, que é o MAGE que equipará as fragatas Tamandaré, né? As primeiras unidades já estão em fabricação, a primeira unidade já está em fase de teste final. A expectativa é de entrega ainda esse ano, né? Mas já passou ali pelos testes ambientais, teste de emissão, e nesse pacote o IPQM faz o desenvolvimento, nós fazemos toda a produção. No final do processo nós fazemos uma aceitação com a Marinha, e a Marinha então faz o upload do software, né? O software é de propriedade da Marinha. E a gente tem muito carinho por esse projeto, não só pelo passado que ele representa para o governo brasileiro e para a Omnis, né, mas também pelo futuro, porque a gente hoje trabalha já com o conceito da família MAGE, né? Então a gente já fala de um possível MAGE Marca 4, que seria o MAGE para equipar o submarino, e de repente até um possível Marca 5, que seria alguma coisa um pouco mais ali voltada para a Força Aérea Brasileira, né? Então é uma família que a gente tem trabalhado muito, inclusive já discutindo possibilidades, de repente até exportação, algumas coisas assim, mas tem avançado bem. Peraí, só um minutinho, deixa eu te completar essa pergunta. Você mencionou no futuro a possibilidade de um MAGE Marca 5, que seria para a Força Aérea Brasileira. Seria uma evolução desse projeto desenvolvido pelo IPQM com a Omnisys? Exatamente, tudo parte desse projeto do IPQM, né? Claro que a interface homem-máquina é diferente, né? O tamanho é diferente, as antenas são diferentes, mas a grande vantagem do MAGE, da família MAGE que a gente tem hoje, é a gente já tem toda a publicação, né? toda a biblioteca de sensores, e essa é a parte que geralmente as empresas não transferem, né? Então hoje a Marinha já tem uma biblioteca enorme de dados, e que podem ser também compartilhados depois com o Exército e com a Força Aérea. Então a ideia é que, de fato, no caso do MAGE, a gente consiga ter um desenvolvimento feito pela Marinha, uma produção feita pela Omnisys e uma operação pelas três forças. Perfeito. Ok, ainda falando sobre Marinha, Luciano, você pode falar para a gente como é que está o envolvimento da Thales com relação ao MANSUP? Sim. Bom, toda essa história que a gente comentou aqui agora há pouco, né, de 50 anos de presença da Thales no país, desse centro de competência de radares que a gente tem, de realização de pesquisa e desenvolvimento no país, tá? Então esses anos todos nos deram a capacidade de desenvolver no Brasil o que a gente chama de radar autodiretor, né? Um radar, em inglês é seeker, né? Ele vai na verdade no nariz do míssil. Nós nós já desenvolvemos a fase 1, fase 2, a gente passou pela fase 2.5, que é a fase de atualização. Agora a gente está na fase 3 desse projeto, que é a fase de qualificação, né? Então nós estamos ainda trabalhando com mais algumas melhoras no equipamento. Vai vir agora uma produção de algumas unidades para que a Marinha possa qualificar o míssil, e depois então vem a fase 4, que é a fase de série, né? Mas o projeto está andando bem, está em linha aí com as outras empresas que também fazem parte do míssil. Nós já tivemos 4 ou 5 lançamentos, né? Os lançamentos foram bem sucedidos, e a gente está confiante que o MAGE vai operar conforme esperado, né? Ok. Agora, na parte de aviação, a Thales ela trabalha também com aviação civil. Você pode falar um pouco mais sobre esse processo que vocês têm de manutenção com essa parte da aviação civil? Sim. Bom, falando do mercado de aeroespaço, né? Então a gente falou da parte de radares, que é a parte em solo e auxílios à navegação. Agora falando um pouquinho dos aviões, né? 2 a cada 3 aviões no mundo
pousam e decolam com a ajuda de algum sistema da Thales, seja embarcado ou não, né? Então isso mostra aí a presença que a gente tem nesse mercado, tá? Então, além da parte de solo, nós também temos nos aviões sistemas aviônicos, sistemas elétricos, sistema de comando de voo, sistema de in-flight entertainment, e isso tudo agora nós estamos trazendo para o Brasil. Em 2016, nós assinamos um contrato de in-flight entertainment com a Azul, para a nova família, né? Esse contrato nos permitiu trazer para o Brasil a manutenção desse equipamento, e o desenvolvimento foi parcialmente feito no Brasil, da nova família de in-flight entertainment. Com isso, nós qualificamos nosso centro de serviço pela ANAC para fazer a parte de reparos de in-flight entertainment, né? Depois de algum tempo trabalhando com isso, a gente viu que era a hora de dar o próximo passo, ou seja, vamos agora então passar a fazer também reparos em equipamentos aviônicos do cockpit, né? Então, em 2018 nós passamos pela qualificação, em 2021 nós inauguramos, né? Em 2021 nós inauguramos o centro de serviço, anunciamos há algumas semanas um contrato com a Gol, já temos um contrato assinado com a Demavex, né? Então já fizemos um investimento, o centro de serviço já está operando, e a ideia é, assim como nos radares, né, que a gente faz grande parte da manutenção no Brasil, a ideia é fazer a mesma coisa também para os aviônicos. Então já temos o ATEC, né, que é uma bancada de teste computadorizada já instaladas, todos os adaptadores, os procedimentos, as pessoas treinadas, as aprovações na ANAC. Agora estamos começando a colocar em operação isso aí. Então estamos discutindo também com as outras companhias aéreas, né, com a Azul e Latam. Estamos discutindo também com Força Aérea, com Marinha e com outras forças também, polícias, né, a parte de manutenção de helicópteros. A nossa ideia é crescer também nesse mercado aqui no Brasil, porque o Brasil é um grande mercado para a Thales exatamente pela extensão territorial. Então, se a gente tem muitos radares operando no Brasil, é porque tem muito avião voando no Brasil. Então, a gente imagina que assim como a gente teve sucesso nos radares, a gente deve ter sucesso também nessa parte de aviônica. Ok. Ainda na parte de aviação, Luciano, vocês participam do programa do KC-390 da Embraer. Vocês fornecem o sistema de referência inercial de alto desempenho e o GPS do avião. Quais são as vantagens que esses sistemas da Thales elas agregam ao KC-390, tanto para os clientes extra-NATO quanto os clientes da própria NATO? Que temos, né, agora Portugal como primeiro, teremos Hungria e teremos Holanda também, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Acho que aqui é importante, né? Todos os aviões C390, eles saem com o que a gente chama de HPIRS, né? Que é o High Performance Inertial Refrigeration System, ou seja, é um sistema inercial, como você comentou, de alto desempenho, né? Então, independente de ser uma configuração NATO ou não, o avião sai com isso. Por que isso é importante? O C390 é um avião fly-by-wire, faz muitas operações sensíveis, inclusive LAPS, né? Onde a localização do avião é fundamental. Então, a precisão de localização para navegação é fundamental. Então, na época do processo seletivo, a Embraer optou por trazer o nosso sistema inercial para o avião. Então, o HPIRS ele equipa a plataforma básica, tá? Então, é um sistema de alto desempenho e essa é a vantagem que ele entrega, tá? Além dele, os aviões que vão operar no ambiente OTAN, NATO, né? Eles saem também com o GPS militar. O GPS militar ele não tem a mesma performance do HPIRS, né, porque o HPIRS é um sistema de alta performance, mas ele permite, por exemplo, que aviões ativos de diferentes forças operando em uma operação conjunta da OTAN, todos eles consigam ter a mesma referência de GPS, né? Então o HPIRS ele dá para a plataforma já um sistema de altíssima precisão, todos saem com esse sistema, mas para uma operação conjunta OTAN, é importante que o avião saia também com o GPS para que todos os vetores operando em conjunto tenham a mesma informação. Porque a gente poderia ter um caso do HPIRS do C390 está indicando uma posição muito precisa e algum outro vetor da OTAN não ter o HPIRS e está trabalhando, e aí tem uma diferença de localizações de navegação. Então, é melhor que todos tenham a mesma informação, né? Então, Portugal já saiu com isso, a Hungria saiu com isso, a gente tem discutido com a Embraer agora outros possíveis contratos também que saiam com GPS militar.
Ok. Luciano, nessa edição da Paris Air Show, nós observamos assim, uma grande evolução, principalmente das aeronaves remotamente pilotadas. Como é que a Thales está vendo na América Latina o emprego desse tipo de aeronave? Esse é o caminho sem volta, né? E é um caminho que a gente gosta, né? Então, alguns números, né? No Brasil, hoje nós temos 90 mil drones registrados, né? E a gente sabe que menos de 10% de todos os drones são registrados. Então, a gente estima que no Brasil tem quase 1 milhão de drones em operação, né? O que é um número enorme. O drone ele vem para ajudar, mas a gente tem que entender que ele também é uma ameaça, né? Assim como qualquer outra tecnologia que vem para o bem da humanidade, se mal utilizada, ela pode trazer prejuízos, né? Então a gente entra muito nesse mercado. Então, voltando para aquela parte do mercado aeroespacial, né? Então a gente tem, falei, né, 2 a cada 3 aviões pousam e decolam com o sistema da Thales. A gente quer replicar isso tanto no mercado de UAM, que é o Urban Air Mobility, mas também no mercado de UATM, né, que é a parte de Unmanned, né? E a gente tem trabalhado muito não só em sistemas no próprio drone, então a parte de soluções anti-jamming, a parte de um drone que captura outro drone, a parte de geofence, né? A parte de comunicação, né? Como nós temos na nossa unidade de comunicação móvel, com a vinda do 5G, o registro do drone vai ser um SIM card. Então é o SIM card que vai dar a posição correta do drone por triangulação de antena, por uma série de informação. Então a gente está muito presente nisso. E ali, além disso, a gente entra também com a parte de UAM. Então nós estivemos no Drone Show, anunciamos inclusive uma parceria com a Speedbird, e a ideia é a gente se desenvolver cada vez mais nesse mercado. Então a gente se coloca já no Brasil, né, como um player importante nesse mercado, conversando com a ANAC, com a DSEA, com os operadores, com o Infraero. Na América Latina, que é a sua pergunta, nós já fizemos inclusive um ensaio na Colômbia, né, já de um corredor operando um drone, e a gente quer se posicionar no mercado de UAM ou ATM, assim como a gente se posicionou no mercado de aviões pilotados e ATM normal. Ok. Vocês possuem um dos produtos de aeronaves remotamente pilotadas, o Watchkeeper. Isso. A Thales consegue vislumbrar a possibilidade de uma versão dessa aeronave embarcada, como por exemplo, poder ser usado no navio aeródromo multipropósito Atlântico da Marinha do Brasil? Sim, o Watchkeeper é uma parceria nossa, né, com uma outra empresa, na qual a empresa fornece o veículo e nós fornecemos todos os sensores em volta dele, né? O que dá para a gente replicar isso, sim, para a Marinha Brasileira, com o mesmo veículo ou com outro veículo, né? Aí a nossa colaboração tem mais no sentido de sensores já miniaturizados, né, para que eles possam ser embarcados em drone. E a gente já tem contatos com algumas empresas no Brasil, falando não só de câmeras óticas, mas também radares SAR, até mísseis, porque a gente sabe que a Marinha já conversa sobre a possibilidade de ter ali algum drone, algum AV, né, armado, mas é plenamente possível. O veículo conseguindo pousar e decolar de um aeródromo, de todo o recheio que vai estar nele em termos de sensores e equipamentos, a gente consegue colocar, porque a gente já tem a solução embarcada. Ok. Agora, com relação ao Exército Brasileiro, ele selecionou o sistema SOTAS para diversas viaturas dele. Qual foi o ganho operacional para o Exército com relação a esse equipamento? O SOTAS ele é um equipamento fantástico, que a gente inclusive usa ele menos do que a gente poderia, né? O SOTAS ele é um intercomunicador, mas ele também faz toda a gestão do veículo. Então hoje o Exército tem já, cada Guarani que já sai com o SOTAS embarcado, mas nós estamos conversando com o próprio Exército e com outras empresas no Brasil, para que o SOTAS possa ser usado também como um gerenciador, como um C2 do veículo, né? E isso traz ganhos não só para o veículo, como também para o Exército, porque o equipamento ele é como um celular. A gente hoje não usa muitas as features do celular, né? O Exército já tem mais de 1000 unidades em operação, o próprio Exército faz a manutenção do SOTAS, né? É um equipamento que dá muito pouca pane,
Então a gente tem ali ordens recorrentes anualmente, a gente tem isso, e a gente vê agora realmente uma ampliação, né? Agora a gente vai falar do 8x8, a gente já está discutindo o SOTAS por 4x4, então o SOTAS, acho que de fato ele é um equipamento já consolidado no Exército, acho que o Exército não tem dúvida da qualidade do equipamento, do que ele entrega, do custo dele, da vantagem, custo-benefício, e já com a manutenção feita no Brasil, né? Nós não temos envolvimento da empresa na manutenção, porque na época das vendas iniciais o Exército optou por eles mesmos fazerem a manutenção, então ele já tem toda essa parte preparada, e de novo é um equipamento que é muito confiável, né? Então dá muito pouca manutenção. E a gente vê que, bom, são mais de 1000 SOTAS entregues, e a gente vê que esse equipamento pode continuar sendo entregue para os novos veículos que virão. Ok. Para finalizar nossa entrevista, eu vou voltar ao início da tua fala. Você citou os Streves do EB, do Exército Brasileiro. Como é que está esse programa? O Streve, ele é um projeto muito bacana, né? Nós assinamos ele em abril de 19. O Streve, para os leitores, espectadores, é um sistema explicar um pouquinho o que transportável de rastreio de engenhos em voo, né? Então é um sistema de rastreio usado pelo CAEX, né, que é o Centro de Avaliação do Exército, e a ideia é que ele consiga avaliar qualquer engenho que voe, seja ele um míssil, um obus, uma bala de revólver, de qualquer coisa, né? E ele foi desenvolvido, então, um contrato que nós assinamos em abril de 2019, nós terminamos a entrega no começo do ano passado, então foi um projeto que aconteceu inteiramente durante a pandemia e foi entregue dentro do prazo, né? Por definição do projeto, ele precisava ser um projeto, um sistema móvel, né? Então ele opera tanto na Marambaia, no Rio de Janeiro, como em Formosa, como no Cachimbo. Então nós fizemos a entrega, a aceitação nesses 3 campos, o sistema rodou lá todas as quantidades de milhares de quilômetros nas nossas estradas brasileiras, né, passando por todos os testes de vibração, de choque, calor e aí por diante. E o sistema hoje está plenamente operacional. Nós já estamos fazendo, inclusive, os cheques anuais de manutenção, de revisão, né? Isso é interessante, nós assinamos um contrato de desenvolvimento, fabricação e já suporte. Então já no contrato inicial nós já vendemos um suporte inicial, o que é muito bom, né? Então o sistema já voltou para a gente já fazer upgrade, é um sistema que já sai com uma solução de proteção cibernética, e aí eu acho que a gente se consolida como uma empresa, uma campeã de radares no Brasil, né? Então a Omnisys, ela tem um braço muito forte trabalhando com a Força Aérea, né? Então falamos dos radares de rotas, dos radares secundários, falamos do Gamekeeper, que é o radar contra o AV, Counter UAV, que a gente agora está trazendo para o Brasil, né? A gente também trabalha muito com a Marinha, o radar autodiretor, né? Queira ou não, ele é um radar, está no míssil Mansup. Um sistema de guerra eletrônica, ele usa muita tecnologia de radar, né? E também no Exército a gente se consolida como fornecedor de sistema de rastreio, né? Então, isso sem falar de Alcântara, que é um centro de lançamento, onde todo o sistema ali de rastreio de Alcântara também é gerenciado por nós, né? Okay. Então acho que isso mostra ali a capacidade técnica que a gente tem instalada no Brasil, ou seja, engenheiros brasileiros desenvolvendo no Brasil tecnologia brasileira, né? Você perguntou do Seeker, eu acho que a gente consegue contar na palma de uma mão, né, quantos países no mundo têm capacidade para ter o desenvolvimento de um Seeker local. E isso a gente fez no Brasil com engenheiros brasileiros, e um sistema que, por definição da Marinha, ele é livre de end user, né, e de export control, então o que torna o desafio enorme, né, porque a partir do momento em que a gente consegue desenvolver um equipamento usando componentes, né, que são livres de end user, obviamente que o dono daquele o país daquele componente coloca end user nele, a gente tem que estar sempre correndo atrás de melhorias, né, mas isso então, de novo, nos consolida como sendo aí uma empresa-chave em radares no Brasil, e isso mostra também o investimento que o grupo tem continuamente feito, né? Agora nós estamos trazendo para o Brasil esse ano, a primeira unidade já está em fabricação, a gente deve ter ali a finalização da primeira unidade do Gamekeeper agora, ainda no terceiro e quarto trimestre desse ano, e a partir do ano que vem a gente vai estar pronto também para certificar esse produto como um produto estratégico de defesa, né? Oferecer no mercado brasileiro e seguir exportando. Hoje a gente exporta, como eu falei, a gente exporta para a China, a gente exporta para a Bolívia, a gente exporta para a Hungria. O último contrato de radar nosso foi para o Catar, né? Exportamos para Taiwan, exportamos para a Colômbia. Imagino que a Nádia tenha falado para vocês do nosso programa no Chile.
né, um radar 100% sustentável, um radar que a Omnis está instalando em Calama, no Chile, que é 100% alimentado por energia solar. Né? Então isso é muito bacana. A gente já tem desenvolvido também na Omnis no Brasil outras soluções alternativas também de alimentação, né? Seja eólica, seja hidráulica, seja térmica, qualquer outra coisa, porque se a gente conseguir chegar energia no radar, a gente consegue colocar o radar em vários lugares, inclusive na Amazônia, né? Sem contar todo o apelo de ESG, ecológico, né? Exatamente, né? Então a gente tem realmente ali desenvolvido cada vez mais, e eu não tenho dúvida de que a Thales, assim como um campeão mundial de radares, né, eu acho que a Omnis no Brasil reflete isso também. Ok. Obrigado, Luciano, pela sua entrevista, pelo seu tempo dispensado com a gente. Obrigado. Tenha muito sucesso na feira, ainda que ainda tem mais 2 dias ainda pela frente. Para mim é um prazer estar com vocês, um prazer estar com os leitores e telespectadores. Espero que tenha conseguido esclarecer um pouquinho do que a gente faz aí no Brasil. Tem muito mais coisa, mas acho que a gente conseguiu falar um pouquinho. Exatamente. Obrigado, Luciano. Obrigado.